O capítulo se inicia com Zoro revelando o motivo dele ter preferido ficar no navio ao invés de ir explorar a ilha com o resto do bando. Segundo ele, ficar em uma ilha do governo é muito arriscado. Pensando nisso, ele preferiu ficar de guarda, pois caso todos fossem pegos, teria alguém para resgatar eles. Brook diz que pensou a mesma coisa e oferece uma xícara de chá para ele. Caribou aparece e fala sobre o acordo que eles tinham de tirar ele da ilha de Wano e levar ele o mais longe possível de lá. Mas ele não sabia que eles estavam indo para uma ilha do governo. Zoro diz que ouviu dizer que ele tinha ajudado Luffy e fala que era para ele apenas ser grato e sair de lá. Caribou saiu resmungando, falando que todos iriam se arrepender. O resto do bando estava no laboratório de Vegapunk. Vegapunk Lilith estava explicando para eles como a ilha era alimentada. Ela diz que a fonte de energia era o fogo, afinal, você pode converter o fogo em qualquer tipo de energia. Ela atravessa a parede e todos ficam sem entender como ela tinha feito isso. Ela pergunta o que eles estavam fazendo e diz que não era para eles deixarem a visão enganar eles. Todos conseguem passar e logo após isso a porta vira de ferro novamente. Então nos é apresentado Vegapunk Edson. Então é aí que o Serafim do Jinbei aparece pela primeira vez. O bando fica sem entender o que o Jinbei estava fazendo ali, mas eles perceberam que o Jinbei estava muito novo. Então eles criam 4 alternativas do que poderia estar acontecendo ali. Ou aquele era o filho do Jinbei, ou o Jinbei tinha se transformado em criança de alguma forma. Ou aquela era na verdade outra pessoa, pois diferente do Jinbei, ele tinha asas. E também tinha uma quarta opção, na verdade, aquilo era um pacifista. O Usopp diz que sabia que aquilo era uma armadilha do governo. A Nami, mesmo sabendo que era só um plano do Jinbei, não conseguia lutar com ele por se tratar de uma criança. O Serafim do Jinbei mergulha no chão como se fosse água. O Zeus pergunta para Nami se ele podia ajudar, e ela diz para ele esperar. Então o Frank reconhece aquele poder. O Serafim agarra Nami pelo pescoço. O Sanji ataca ele e diz que não dá a mínima se ele era ou não o Jinbei, e diz que ele tinha passado de todos os limites. A Robin também ataca ele e diz que concorda com o Sanji. O Serafim usa o karatê do Tritão e o Usopp manda a Robin sair dali e atira contra ele. O Usopp erra o tiro e diz que mesmo sabendo que aquele não era o verdadeiro Jinbei, ele ainda não conseguia atacar ele. O Serafim desaparece e aparece atrás do Usopp agarrando ele. O Frank ataca ele com seu raio radical. Então aparece Vegapunk Edson. Ele diz que o Serafim era só uma criança e que ainda não estava pronto para um teste de laser. Vegapunk Lilith dá uma bronca em Vegapunk Edson e diz que iria arrancar a cabeça dele e pergunta se ele não sabia quanto custava um Serafim. O Vegapunk Edson diz que tinha acabado de pensar em uma ideia. Sai dali e fala que deixa tudo com Pitágoras e nos é apresentado um novo Vegapunk. Vegapunk Pitágoras. Ele diz que aquela era uma oportunidade de ouro para anotar dados de batalha. Edson diz que as ideias não paravam de vir e pede para York comer as refeições por ele. Pitágoras explica mais sobre o Serafim. Os padrões de ataque dos Serafins continuam se desenvolvendo enquanto eles crescem. Isso sugere que o fator de linhagem realmente armazena algumas de nossas experiências pessoais. Ele sugere que eles deveriam acelerar o crescimento deles, embora isso traga alguns obstáculos. Edson disse que precisava ir ao banheiro, mas não tinha tempo. No próximo quadrinho aparece York saindo do banheiro. Todos ficam aliviados e nos é revelado que York é o Vegapunk 06. E aquele era o dia dela ser o CCD, comer, cagar e dormir. Aparece mais um Vegapunk, o Vegapunk Shaka. Shaka então pergunta se eram eles que eram chapéus de paia. Sanji pergunta o que ele tinha feito com o sapato deles. Shaka explica que os sapatos podem ser desativados magneticamente a qualquer momento dentro do laboratório. O Usopp então diz, espera, já não conhecemos 2 Vegapunks? Shaka diz que sim, mas ele também era um Vegapunk. Usopp diz, espera, então eu também sou um? Frank dá um grito falando que é claro que não. Shaka pergunta se eles acham que aquela era uma ilha do futuro. Frank diz que eles viram coisas incríveis da ilha. Aquela ilha era a mais futurista possível. Que tipo de energia você está usando? Por favor, não me diga que você é um inimigo, Vegachan. Vegapunk Shaka diz que na verdade era o contrário. Aquela ilha era uma ilha do passado. Frank pergunta o que ele quer dizer com passado. Shaka então explica que existia uma ilha com uma civilização muito avançada no passado, há 900 anos, e pergunta se eles acreditavam nele. E o capítulo chega ao fim. Antes de finalizar o vídeo, queria agradecer a todos pelo 1k de inscritos. Valeu mesmo, rapaziada, de coração. Até a próxima e fiquem com Deus.